Hoje a igreja faz memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica era irmã de sangue de São Bento. E o nome dela, Escolástica, é porque já desde a sua vida, desde o começo da sua vida, ela sempre buscou estar na escola da vida de santidade, na escola, na via atrás de Nosso Senhor, né? Tinha Nosso Senhor como seu mestre, como seu guia, como aquele que o segue, como aquele que o conduz. E depois, o São Bento, um pouco posteriormente, uma pessoa já mais robustecida, erudita, ele também se abriu à graça de Deus, foi ser um eremita. Depois, por conta da sua vida, da sua santidade, muitos outros também queriam viver com ele. Então ele se tornou cenobita, ou seja, viver a vida de eremita numa comunidade. Então vivia uma vida interior, de oração e trabalho. E a sua irmã, vendo a sua entrega, também quis se dar para o Senhor e fez a ordem das beneditinas, né? Então saiu tudo da família. Uma coisa que os dois tinham em comum era a graça e o dom do carisma da fundação, porque os dois são fundadores. São Bento da ordem masculina beneditina e ela da ordem eles beneditinos e ela da ordem das beneditinas. Tem uma coisa interessante, uma história muito famosa, né, de Santa Escolástica e São Bento, porque apesar de morarem próximos, os conventos serem próximos, eles se viam apenas uma vez por ano, né, porque ele era consumido ali dentro do seu trabalho e ela também, né, como responsável, superiora geral, fundadora, né, que tinha tempo de se encontrarem entre os irmãos. Porém, Santa Escolástica e São Bento tinham uma ligação e uma relação muito profunda, que ia muito além da sua relação de sangue, mais do que a irmandade de sangue, mas a irmandade espiritual. Quando eles se encontravam, existiam assim diálogos dos mais profundos e dos mais intensos que podia imaginar. E um dia já, Santa Escolástica, próxima da sua morte, passou o dia conversando com seu irmão. Imagina como era essa conversa de santos, aquela conversa de edificação da alma. E eles tinham acabado de jantar e Santa Escolástica vira para o seu irmão e fala: São Bento, vamos passar a noite hoje conversando? São Bento falou: não, o que é isso? Eu vou passar a noite fora do convento, né? Muito responsável, muito íntegro. Ele falou: o que você está falando, minha irmã? Esse teu pedido não é um pedido conveniente. Imagina o que as pessoas vão pensar. Eu fora do convento, no meio aqui do teu convento das beneditinas, não vai bem. E aí ela abaixou a cabeça, se colocou em recolhimento. De repente começou a dar um relâmpago, mas caiu um pé d'água, uma chuva torrencial, que aí, na hora que ela levantou assim, São Bento já entendeu tudo e falou assim: o que você fez, Escolástica? O que você fez? A trapaça dela, a santa trapaça. O que você fez? Ela falou: bom, eu pedi para você passar a noite comigo, já que você não atendeu, eu pedi então ao nosso Deus que me concedesse essa graça de a gente estar junto. Você percebe como é a oração do justo? E tem um outro detalhe, que disse que o céu estava limpíssimo, se via as estrelas, a lua. E de repente, depois da oração, caiu aquela chuva torrencial.
E a gente faz um gancho ao evangelho de hoje, essa aqui que foi chamada até de cachorrinha, desprezada, não é justo tirar de comer dos filhos de Deus para dar aos pecadores, né? Para dar a você que é uma cachorrinha, não passa de uma cachorrinha, uma estrangeira aí qualquer. Ah, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem do dono. Ah, por causa da tua fé, a tua filha já está liberta. A tua fé, a certeza da tua fé. E aqui a gente vê uma oração também de uma justa, que ela pede com tanta fé que Deus atende. E eles passam a noite inteira conversando de coisas espirituais. Eu fico às vezes pensando, o que eles conversavam de tanto? Sabe aquela conversa gostosa, aquela conversa de Deus? Foi uma vigília pentecostal, né? Foi uma vigília realmente mais efusiva do que qualquer outra vigília que pudesse acontecer. Aquele desejo profundo de estar juntos, né? E por fim, aquela foi a última noite que eles passaram juntos, porque depois de 3 dias, Santa Escolástica veio a morrer. E quando ela morre, a ligação espiritual de São Bento e Santa Escolástica era tão profunda, mas tão íntima, tão intensa, que São Bento vê uma pomba saindo em direção do convento de Escolástica, vê aquela pomba subindo ao céu e ele teve uma visão espiritual. Essa é a minha irmã que está indo diante de Deus. E naquele momento, sem saber efetivamente que a sua irmã estava morta, ele pediu para dois monges beneditinos e até as beneditinas para buscar o corpo de Santa Escolástica, para que ela pudesse ficar no túmulo que ele mesmo tinha construído para ele. Por que isso? Naquele tempo, era costume e era hábito que cada frei fizesse a sua própria sepultura, construísse sua própria sepultura, construísse seu próprio caixão, construísse o seu próprio lugar de morte. Por quê? Porque aquilo lá era também pedagógico e levava à reflexão. O nosso fim último é a morte. Ontem o Papa Francisco, ele falava isso na catequese dele, né, falando de São José da Boa Morte. A gente ouve muito falar da Nossa Senhora da Boa Morte, né? Ontem o Papa Francisco falou de São José da Boa Morte. Ele falou que faz bem ter diante dos olhos a morte. Primeiro, para entender que a gente não fica aqui em eterno. Então isso faz a gente ser um pouco menos ambicioso, né? Angustiado por ter, né? E depois o Papa Francisco, ele é muito engraçado, né? Ele tem uns insights que ele fala assim: você já viu um funeral onde está indo o carro de funeral com um caixão e atrás do caixão do carro funeral um caminhão de mudança atrás? Não tem, nenhum funeral tem isso. Não é que o cara morreu, vamos pegar todas as coisas dele e vamos levar atrás e vamos enfiar tudo no buraco junto, levar todos os pertences dele. Não tem. Ou seja, a gente precisa ter diante dos olhos que a nossa vida é uma vida passageira, finita. Somos peregrinos aqui nesse mundo. Hoje estamos e amanhã não estamos mais, né? Por exemplo, estou aqui olhando o Júnior. Por um instante, ele ficou 15 dias, não foi? 15, 20 dias, quanto que ele ficou entubado, desacordado? 11 dias. A pessoa ficou 11 dias entubada. Não lembra se comia, se bebia, se fazia xixi, se fazia cocô, nada, está lá. Esteve a morte com a morte diante dos olhos, diante dele. Poderia não continuar aqui. Mas de fato Deus deu essa possibilidade de viver mais um pouco, mas daqui a pouco vai. Acabou, ele, eu, você, todo mundo vai. Ninguém vai ficar para sempre. Portanto, nós devemos cultivar aquilo que é verdadeiro, aquilo que vale, aquilo que vai durar em eterno.
Presta atenção em Santa Escolástica e São Bento. Eles conversavam as coisas do céu, eles conversavam as coisas de Deus, eles conversavam as coisas da eternidade, eles conversavam as coisas que não passam, eles conversavam das coisas que não é passageira. E eles tinham um desejo de estar ali. E a gente pode se perguntar como é as nossas relações, né? Às vezes tem coisas tão idiotas, tão besta. Tem gente que briga por falta de atenção. A mim não me deu atenção, não sei o quê. E briga porque não pediu desculpa. E briga porque não fez aquilo que queria. E briga porque não deu a roupa que sei lá o que gostaria. Briga porque não deu atenção, briga por isso, briga por aquilo, fica rastejando e mendigando as coisas desse mundo que não nos levam a nada e que podem nos levar à perdição eterna. Porque, meus irmãos, todos nós vamos viver em eterno, ou viver ou morrer, ou viver uma vida de morte. Ou a gente vai queimar no quinto dos infernos, não acabar nunca, aquele fogo insaciável, ou a gente vai gozar a vida do céu, a vida dos anjos, a vida dos santos. Aonde você quer ir? Aonde eu quero ir? Eu quero ir para o céu, e você? Então já vamos viver, vamos se acostumar já a viver a vida do céu aqui na terra. E como que a gente pode fazer isso? Como diz São João Paulo II, a missa é o céu na terra. Depois vai dizer São Padre Pio, eu não sei se agora, não sei qual das frases, se é de São Padre Pio ou de São João, São Pio ou de São João Paulo II, né? Mas tem um deles que fala assim, que o céu é como uma janela escancarada para o paraíso. Não há nada maior do que o céu. Estar diante da Eucaristia é estar diante daquele da qual contemplaremos em eterno. Quem não está acostumado a rezar, quem não está acostumado a adorar, quem não está acostumado a ir na missa, não vai se acostumar com o céu. E vai ficar padecendo lá no purgatório, ou pode até ser privado do céu, vai ficar lá, padecendo até ser purificado para entrar, para ter um coração livre, aberto, um coração apaixonado por Deus. Então por que a gente já não acostuma desde agora, gente? Vamos se acostumar desde já com o céu, a rezar, a adorar o Santíssimo, a participar da Santa Missa, a ler a palavra de Deus, a meditar a sua palavra de Deus, a conversar com Deus, a estar em relação com Deus, a dar Deus para o outro, se dar, mas na presença de Deus. Eu quero ser presença de Deus para você. Quando você me vê, você tem que ver Deus. Eu quero ser essa pessoa de Deus para você. Onde você está, faça as pessoas se apaixonarem por Deus, porque é com Deus que a gente vai viver eternamente. Aqui a gente vai viver entre nós 40, 50, 60 anos, sei lá, um punhadinho de ano aí, mas depois já era. É com Ele que a gente vai viver em eterno, trilhões, quadrilhões, todos os milhões dos anos, em eterno, em algo que não tem fim, em algo que é infinito. É com Ele que a gente vai viver. E é Ele que a gente precisa dar aos outros. E é a Ele que a gente precisa acostumar, fazer com que as pessoas sintam-se acostumadas. Portanto, como são as nossas amizades? Olha a amizade de Santa Escolástica e São Bento, gente. O que você conversa com o seu amigo? Ai, menina, você não sabe. Nossa, fui no salão de cabeleireiro, maravilhoso. Nossa, fiz uma chapinha fantástica. Ai, aquela manicure, nossa. Olha como ficou minha unha, linda, maravilhosa. Ai, comprei uma calça, estava em promoção. Você não sabe onde está. Ai, meu Deus, que maravilha. Olha, linda, maravilha. As conversas é só essa. Para! Aí vai falar, o que foi a leitura de ontem da missa? Não sei. Vamos na missa. Tô cansado. Deixa pra semana que vem. Então tô com preguiça. Gente, nós estamos correndo o risco de queimar-se no fogo do inferno, porque estamos muito apegados com as coisas passageiras. Agora tem uma onda demoníaca que fala assim, a gente precisa dar tempo para nós. Agora a gente não tem mais vida. Irmão, o evangelho é claro. Quem quer ganhar a sua vida vai ter que perdê-la. Quem não perder a sua vida por mim,
E quem perder a sua vida por mim vai ganhá-la. O que você quer? Quer sair de férias? Quer ir para Cancún? Quer ficar viajando? Quer ir para a piscina? Quer curtir os prazeres dessa terra para depois queimar no quinto dos infernos e viver eternamente os desprazeres da eternidade? O que nós queremos? Para onde nós queremos ir? Como nós estamos conduzindo a nossa vida, gente? O que a gente quer da vida? Deus nos chama hoje a termos uma fé que nem essa aqui, essa estrangeira, que era exclusa, não era considerada filha de Deus, pecadora, cachorra, porque cachorra naquela época era a pior da raça. Era né, se falava até pessoa com problema até de sexualidade naquela época, era uma coisa terrível. Enfim, uma pessoa que não valia absolutamente nada, mas ela sabia o que ela foi buscar. E ela sabia aquilo que o Senhor podia fazer na vida dela. E o Senhor fez a graça, expulsou o diabo da sua filha. E ela não foi para ela. Ela é uma mãe que vai em favor dos filhos. O que você está fazendo para o seu filho, por exemplo, ser liberto do mal? Não sei, você que está acompanhando aqui pelas redes sociais. Você tem um filho que está com problema de drogas, de álcool, de prostituição. O que você está fazendo para ele ser liberto desse demônio? Daqui a pouco nós vamos ouvir isso aqui na pregação de mais tarde. O que você está fazendo para o teu filho, para a tua filha ser liberto? O que você está fazendo para o teu marido ser liberto? Qual é a tua ação? Qual é o teu sacrifício? Você está se humilhando pela tua família? Você está se humilhando pelos teus filhos? Você está se humilhando pela tua esposa? Se humilhando, era essa mulher que se humilhou diante de Deus e tirou a graça de Deus. O que você está fazendo para tirar a graça de Deus? Só se lamentando? Não tem jeito. Você é um broxoxô? Ou você é uma pessoa fervorosa, cheia de fé, que rouba e tira a graça de Deus? Rezando desde já, na certeza que Deus vai realizar a graça, mesmo que passe 30 anos, como foi para Santa Mônica. Mas eu rezo na certeza de já ter ganhado a graça da qual eu pedi, porque a palavra é clara. Mateus 7,7, São Padre Pio amava rezar com isso: pedi e recebereis, batei, a porta vos será aberta, procurai e achareis, porque todo aquele que bate, a porta é aberta. Pois todo aquele que procura, acha. Todos. E todo aquele que pede, recebe. Que é a palavra de Deus. Coloca Jesus na parede. Fala aí, Jesus, está me tirando, meu? Estou pedindo aqui, cadê? Né? Não estou vendo, Jesus, mas eu creio. Então eu já vou agradecer. Aleluia. Mas que está doido? Eu creio. Deus vai fazer. Deus vai realizar. Deus sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Então eu preciso mover a ação, mover a Deus com a minha fé, com a minha determinação, com o meu coração apaixonado. Então, primeiro, sintetizando isso, eu preciso viver as coisas espirituais, ter boas amizades. Amizade que não leva a Deus, irmão, dá licença, não dá para ser teu amigo. Por enquanto, agora não. Deixa eu te trazer para Deus, depois a gente começa uma relação de amizade. Claro, ter colega, conhecido, amizadezinha assim, mequetrefa, claro, vai ter, pode ter, não tem problema, né? Mas amigo, tem que ser amigo que leva a Deus, né? E quando você é de Deus, você tem autoridade, gente, autoridade. Quando eu vou na minha família, por exemplo, eu sei que meus familiares gostam de tomar um mezinho, gosto de dançar um funkzinho, mas quando eu vou lá, ninguém toca em álcool e ai daquele que vai colocar um funk. Ninguém. Por quê? Porque eu sou uma presença, uma autoridade de Deus ali. Eles me respeitam como tal. Vem pedir conselho, vem pedir oração, vem isso, vem aquilo. Mas sabe que se tocar um funk, eu vou falar: que é isso? Sai, desliga agora. Se não desligar, estou indo embora. Se quiser minha presença aqui, é assim. Dá para entender? Eu preciso fazer o céu acontecer. As pessoas precisam ficar movidas, mexidas. A pessoa de Deus tem autoridade.
Uma pessoa de Deus, ela tem uma determinação ferrenha. Uma pessoa de Deus, ela muda as pessoas que estão ao redor dela. Muda, mas muda para valer. Ou acontece como aconteceu pelo menos ali com Herodes, entende? Que gostava, ficava pelo menos encabulado, fica embaraçado. Uma pessoa com santidade deixa os outros embaraçados. As pessoas ficam sem chão. Quando você chega num lugar, as pessoas precisam parar de falar palavrão. Isso não acontece às vezes, gente? Chegou aqui sei lá, tá lá na empresa, chegou aquele que é de Deus. Opa, para de falar palavrão. Vamos parar de falar besteira. Se isso não está acontecendo, é porque você não está dando testemunho. Me desculpe. Se as pessoas não começam a ter medidas, até mesmo diante da tua presença, é porque o meu e o teu testemunho é um testemunho frouxo, é um testemunho mirrado, é um testemunho sem graça. Dá para entender? Eu acho que eu já falei até demais, não posso falar muito, que já falei o que deveria falar. Entende? Então vamos, gente, vamos pedir essa graça a Deus, vamos pedir essa fé, vamos pedir para se converter, vamos pedir um coração orante, vamos pedir realmente a Deus essa graça. A gente pede tantas graças, a gente pede essa graça de cura física, a gente pede essa graça de emprego, a gente pede graça de um monte de coisa, mas poucas vezes a gente pede a graça de ter um coração segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente esquece de pedir a graça de viver longe do pecado. Muitas vezes a gente esquece de pedir a graça de ter uma vida de retidão, uma vida de santidade, de ser realmente um farol, uma luz que ilumina os corações, entende? Ou é tudo ou é nada. A palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16 vai dizer assim: sede santos em todo o vosso proceder. Em todo o vosso proceder, em tudo aquilo que você fizer, seja santo, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Por isso vós sejais santos. Não torcer para os santos, mas ser santo para valer, né? Claro, pode torcer também para os santos, Chico, não tem problema. Mas mais do que torcer para os santos é ser santo. E aqui, junto com a Tica, com a Cris, ser santos. Dá para entender? Aí sim, é esses santos que você deve torcer. A santidade na tua família, a santidade na tua comunidade, a santidade na tua equipe de evangelização, a santidade no teu grupo de louvor, a santidade aonde você passa, toca. As pessoas têm que desejar ser santa. Porque é isso que vale, gente. O resto é conversa para boi dormir. O resto é resto. O resto é fagulha. Não vale a pena nem ser discutido e nem conversado. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.